E aí, legal, aqui é a Escola de Narradores com Maurício Bonato. Hoje eu quero tocar num tema muito interessante, que é o tema sobre vocabulário do narrador esportivo, tá bom? Tava conversando com um amigo meu sobre isso esses dias aí, a gente tava batendo um papo e a gente chegou a uma conclusão que o narrador, claro, né? Existem narradores que têm um vocabulário espetacular, mas existem narradores que deixam um pouco a desejar, né? O cara sempre repete a mesma coisa, eu não estou nem falando dos termos dos esportes, né? Os termos específicos de cada esporte. Estou falando do jeito dele narrar mesmo. Então, às vezes, o cara fica repetindo muito, sempre a mesma coisa. A gente sabe que o esporte ele é repetitivo, o jogo é repetitivo, acontecem muitas coisas parecidas o tempo todo. Então você tem que ter vocabulário, você tem que mudar algumas palavras, usar alguns sinônimos para você poder transmitir de uma maneira muito legal. A gente não pode esquecer que o narrador esportivo, jornalista, radialista, comunicador social é um comunicador, como o nome já diz, entendeu? É um formador de opinião também. Às vezes você fala alguma coisa, as pessoas elas vão de acordo com o que você fala. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas isso já é um outro assunto que eu já até tenho vídeo gravado aqui na Escola de Narradores sobre isso, tá? E, enfim, o que você tem que entender é o seguinte: quando você lê muito, você fala muito melhor. Quem lê mais, fala muito melhor, fala bem, se expressa bem, forma frase de uma maneira mais correta, usa sinônimos de uma maneira muito mais correta, porque você adquire muito conhecimento, muita cultura se você ler muito. Leia bula de remédio, leia jornalzinho que você recebe no farol, no metrô, no ônibus, enfim. Leia tudo que você puder, o máximo que você puder. A geração dos computadores, especialmente a geração que nasceu na época da internet, não tem muito costume de ler, não é todo mundo que lê, é a minoria. Por quê? Porque está tudo ali pronto, tá? As matérias da internet são mais curtas. Antigamente, jornal, revista, você tinha que ler muito mais, a matéria é muito mais densa, extensa, entendeu? Então, procure ler mais. As pessoas não leem mais livros, né? Tá tudo pro lado digital. Tem muita gente que prefere ler um resumo do livro, ver um filme, que é a adaptação do livro, do que ler aquele livro. Então, o meu conselho qual que é? Leia o máximo que você puder. Sempre leia, tá? Porque não é só escutando os outros falar que a gente vai saber mais palavras, porque tem muita gente também que não está lendo e que está trabalhando na área, entendeu? Isso aqui não é uma crítica, não é nada disso. É que eu acho que as pessoas precisam se preocupar com isso, entendeu? Os narradores, os comentaristas, os repórteres, os comunicadores. E claro que eu puxo a sardinha para o lado da minha brasa, ou a brasa para o lado da minha sardinha, que é da narração esportiva. Isso é uma coisa que acontece no geral, apresentadores e tudo mais, entendeu? Então é importante você ler, você se inteirar das coisas, estudar bastante, tá? Sempre procure ler muito, seja o que for, tá bom? Mesmo assuntos que não te interessam. Procure ler bastante que você vai ficar com um vocabulário muito legal, vocabulário extenso, para poder narrar e não ficar repetindo sempre a mesma coisa. E não estou falando, repito, dos termos de cada esporte, que são termos específicos. Esses, claro, que a gente tem que repetir. Eu estou falando do que você diz na narração, né, como um todo, tirando esses termos. Tá bom? Então é a maneira que você se comunica com quem está assistindo ou ouvindo o seu jogo. Isso serve para quem é de rádio, serve para quem é de TV, enfim, serve para qualquer narrador ou narradora esportivos, tá bom? Narrador esportivo e narradora esportiva são narradores esportivos, tá bom? Valeu, galera! Além de tudo isso, você vai aprender a concordar melhor as frases, tanto no verbo como no nome, né? Concordância nominal, a concordância verbal, enfim. E você vai aprender plurais e tudo mais lendo. Isso vai aumentar também a sua maneira de falar melhor, a sua capacidade de falar melhor e o seu vocabulário, beleza? Então esse é o recado da Escola de Narradores para você hoje com Maurício Bonato. Valeu!